Olá pessoal, tudo bem? Daremos início agora aos nossos estudos aí sobre as orações da língua portuguesa. Pois bem pessoal, antes de começar esse estudo é importante que vocês vão lá nas aulas sobre introdução à análise sintática ou introdução à sintaxe que já estão no site. Porque é importante, são conceitos básicos para entender, né? Essa aula aqui também é um conceito básico para entender as orações. Então uma coisa puxa a outra. Se tiver um pouco de dificuldade aqui, tá? Vão lá que lá eu explico o que é uma oração, uma frase, um período, nas aulas de introdução à análise sintática. Aqui eu já vou direto para o estudo das orações. Caso tenham alguma dificuldade ainda, vão lá no estudo das conjunções, tá? Que vocês vão perceber que vai ficar mais fácil o estudo a partir daqui, tá? A gente entra num campo agora aí um pouquinho mais difícil. Depois disso tem pontuação e vai ficando um pouquinho cada vez mais difícil. Se eu não estudei o que vem antes, vai ficar difícil de entender o que vem depois, tá? Pois bem, introdução ao estudo das orações. Tá aqui, pessoal. Conceitos básicos. O que nós estávamos estudando até agora? Nós estávamos vendo aí os termos da oração. Em se tratando de termos da oração, nós analisávamos aqui dentro dessa oração A, né, os termos que compõem essa oração. Então, é primeiro um termo, depois outro termo, depois outro termo, e a maneira como eles se relacionam entre si. Tá? Fazendo análise sintática, a gente pode chamar de análise sintática interna, quando a gente vai falar de termos da oração, ou seja, sujeito, predicado, complemento nominal, predicativo do sujeito, adjunta de nominal, termos da oração. Quando a gente está analisando isso, a gente chama de análise sintática interna. Tá? E estudando as orações, a gente pode dizer que a gente está fazendo análise sintática externa. Também dá para dar esse nome aí. Não tem problema nenhum. Análise sintática interna, estudo dos termos da oração. Análise sintática externa, estudo das orações. Ou análise sintática do período simples, que é estudar os termos, ou análise sintática do período composto, que é estudar aí as orações, digamos assim. Também é a mesma coisa, tá? Então, pessoal, fazendo aqui o que a gente estava fazendo? Análise sintática interna ou análise sintática do período simples, analisando cada termo. Quais são os termos que eu tenho aqui? Paulo, sujeito, jogou, verbo transitivo direto, a bola, objeto direto, e no vidro, adjunto, adverbial, de lugar, tá? Pronto! Análise sintática interna ou análise sintática do período simples, tá? Só tenho aqui, né, uma frase, né, uma oração absoluta, tá aqui, e eu tenho aqui os termos da oração. Aí poderia, claro, ter aí o complemento nominal, o adjunto adnominal, o predicativo do sujeito, que também são termos da oração. Então fazer isso aqui, pessoal, é estudar aí, né, os termos da oração, decompor em termos a frase. Agora, pessoal, observe que a gente não vai mais fazer isso aqui, ó, sujeito, claro, eles continuam ali, mas a gente vai falar, pessoal, de oração. Então, diante da oração que eu tenho aqui, que é aquela mesma ali, tá? Eu não vou mais fazer agora ali cada terminho da oração. Eu vou colocar, né, diante dessa oração, para desenvolver aí o meu texto, a minha fala, tá? Uma outra oração. Tá? É como acontece na língua portuguesa, nós fazemos isso no dia a dia, o tempo todo. É o que eu estou fazendo agora, o que você, quando está conversando, faz, né? Coloca uma oração atrás da outra e desenvolve aí um texto, né? Claro que um texto oral, mas ali no texto, na fala, né, na escrita, a gente vai formar isso através de orações. Então eu estou aqui, ó, Paulo jogou a bola no vidro. Pronto, coloquei uma outra oração. Como é que eu sei que é oração? Lá nas aulas de introdução à análise sintática eu explico. Tá, aqui ó, jogou é um verbo e quebrou é outro verbo. Né? A oração aqui, essas duas, como é? Tem duas orações, não tem outro verbo. Né? Só tem um verbo aqui e um verbo aqui. Ou as locuções verbais, lembram? Que constituem aí, né, uma única oração. Então eu tenho aqui, ó, eu dividiria isso aqui, duas orações. Paulo jogou a bola no vidro, mas ele não quebrou. Ele, o vidro, né? Não quebrou. E eu continuo desenvolvendo, vamos lá, não quebrou. Portanto, não ou incomode. Não incomode o Paulo, o vidro não quebrou, né? Tem uma outra oração. E eu vou desenvolvendo, colocando outra oração. Como é que eu sei que é oração? Tá aqui o verbo, incomodar, tá? Outra oração. Pois o garoto, o Paulo, né, está nervoso. Ó, o verbo estar aqui.
tá? E essa oração se dividiria aqui, outra oração. E aí eu quero continuar o meu texto, eu vou colocando mais orações, né? Paulo disse que pedirá desculpas à dona da casa, né, por ter jogado a bola no vidro. Então eu tenho aqui, ó, um verbo e aí tenho outro verbo aqui. Então eu tenho duas orações. Onde é que eu reconheço aqui que eu tenho duas orações? Porque eu tenho dois verbos. E onde é que termina uma? Uma termina aqui e depois continua a outra lá. Disse que pedirá desculpas à dona da casa, tá? Pois bem, e eu sigo falando com as minhas orações. Quando ela chegar, a dona da casa, né, ó, outra oração. Tá aqui o verbo, né? Vamos lá. A bola que Paulo jogou estava vazia. Ah, desculpe. Paulo disse que pedirá desculpas à dona da casa quando ela chegar, né? Seria um ponto. A bola que Paulo jogou está vazia. Tá aqui, ó. Eu tenho um verbo aqui e eu tenho um verbo aqui. Aí tem que ter um cuidado, porque isso é estudar as orações, ó. Aqui e aqui. Eu tenho uma oração. A bola está vazia é outra. Eu tenho uma oração dentro de uma oração. E isso tem um nome, que é o que a gente vai ver aqui agora. Mas enfim, o que eu quero que vocês vejam? Que quando eu tenho um texto, pessoal, eu tenho aqui nada mais nada menos do que várias orações, uma atrás da outra, e as suas relações lógicas de sentido, que é o que a gente usa no dia a dia, galera. Então não tenham medo aí de estudar as orações. Nós vamos dar nome a essas orações. Tá? E obviamente vocês têm que perceber aí, como estudiosos de um concurso, de uma faculdade, da escola, quais são essas relações lógicas de sentido. Olha, tá aqui, ó, desenvolvi todo um texto a partir de uma oração. Análise sintática do período simples, análise sintática interna e análise sintática do período composto, análise sintática externa. Estudo das orações, que é o que a gente vai ver agora. Isso aqui, estudo das orações, tá bom, galera? Pois bem, vamos apagar aqui pra gente prosseguir. Tá? Eu espero que vocês tenham entendido, porque não é tão difícil assim. Pegando esses conceitos básicos, vocês vão adiante, tenho certeza. Aqui, no próximo slide, eu tenho uma surpresinha para vocês, pessoal. Eu sei que está pequenininho, mas vocês vão entender ainda assim. Essas aqui, e eu vos apresento, são todas as relações lógicas de sentido que existem aí na língua portuguesa. Tá? Observe, tá bem colocadinho aqui, ó, oração. Oração, oração da língua portuguesa, oração da língua portuguesa, tá? Quais são essas orações? Elas estão aqui, ó. Ela é absoluta, tá? O que é uma oração absoluta? É ela sozinha, ponto. Como tá aqui, pessoal, ó. Quer ver? Uma oração absoluta nada mais é, pra quem não se lembra, tá lá eu vou só recapitular, ó. Paulo jogou a bola no vidro, ponto, oração absoluta. Só tem o verbo, tem um ponto, deu, acabou, tá? E aqui, ó, a oração principal, que a gente já vai ver o que é. A oração principal é aquela na qual se liga a oração subordinada, que a gente também vai estudar, tá? Então a oração, tá aqui, ela pode ser absoluta, sozinha, principal, né? É aquela na qual se ligam as outras orações. E aí ela é ou coordenada ou subordinada. Prestem atenção nisso. Oração na língua portuguesa, ela é absoluta, ela é principal, ela é coordenada ou é subordinada. São esses 4 tipos de orações, tá? Agora, a oração coordenada, ela se divide aí em oração assindética e oração sindética. Lembro do assindético e do sindético? A em grego é negação, tá? Sindeto é conjunção. Então, uma oração coordenada assindética, tá? O assindético é aquela que não tem conjunção, pode ser. Pode ter uma oração, olha aqui, ó. Isso aqui é uma oração coordenada, ó, além de ser absoluta, porque ela está sozinha, ela é assindética, não tem nenhuma conjunção aqui. Viram como tem que saber o que é uma conjunção? Se não sabe, tem que ir lá na aula de conjunção, depois na aula aí de introdução à sintaxe. Tem que saber o que é uma conjunção. Essa aqui é uma oração assindética, não tem conjunção nenhuma aqui. Tem que conhecer, ou seja, ela não tem nenhuma dessas conjunções ali, tá? Então assim, pessoal, oração coordenada, assindética e sindética. A sindética não tem conjunção. A sindética, sem o A antes, tá? Ela vai ser aditiva, adversativa, explicativa, alternativa ou conclusiva. Gravem isso. Peguem esse quadro, deem um stop, copiem, porque vocês vão ter que decorar. Num primeiro momento, vocês vão ter que decorar isso aqui. E quais são as conjunções? São várias. Depois, obviamente, vocês vão ter que pegar aí as relações lógicas de sentido entre uma conjunção e outra, com certeza, tá?
As orações elas podem ser subordinadas, desculpe, as orações podem ser subordinadas, como essa aqui, e as subordinadas se dividem em substantiva, adverbial e adjetiva. Observem que a substantiva se divide aqui, ó, em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A substantiva se divide aqui em subjetiva, predicativa, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal e apositiva. Então eu tenho oração substantiva subjetiva, oração substantiva predicativa e assim por diante, tá? São 6. Lá em cima nas coordenadas são 5, tá? E eu tenho oração subordinada adverbial, que daí são essas aqui, ó. Adverbial causal, condicional, comparativa, conformativa, consecutiva, concessiva, final, proporcional e temporal. As adverbiais são todas essas aqui, tá? E eu tenho oração subordinada adjetiva, tá? Então as subordinadas abrangem essas aqui, ó. As subordinadas são substantivas, adverbiais e adjetivas. E as adjetivas se dividem em explicativas e restritivas, tá? É importante que vocês, essas aqui são as coordenadas, tá? Olhem bem para esse quadro, tá? Isso tudo aqui, ó, é oração. Tá? As orações são essas aqui se dividem nessas aqui, que são aquelas ali. Olhem bem para esse quadro, pessoal, e tentem, num primeiro momento, decorar tudo isso aí, né? Porque vai ajudar muito vocês, vai ajudar bastante. Se vocês contarem, vocês vão ver que tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Opa! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, que tem a completiva nominal, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Mais a conjunção integrante, que a gente vai falar dela também, que é o que ou se. Conjunção integrante que liga a oração subordinada à oração principal, que a gente até viu aí em aulas anteriores. Então gravem isso, tá, pessoal? Contem direitinho ali, que vai ser muito útil para vocês. Tá? Deixa eu apagar aqui, vamos lá. Eu só estava conferindo ali para ver se eu tinha falado certo, tá? Não se preocupe que eu não estou passando mal. Vamos lá, tá, pessoal? Pois bem, gravaram isso aqui, observaram, viram como é que isso aqui funciona. É importante... isso aqui é interessante. Observaram que eu tenho oração subordinada, substantiva, objetiva direta, oração subordinada, substantiva, objetiva indireta. Olha que engraçado, completiva nominal, apositiva. É isso mesmo que vocês estão pensando. E os advérbios aqui também, né? Eu tenho o advérbio de causa e tenho a oração causal, né? Eu tenho o advérbio de concessão, eu tenho aí a oração concessiva, tá? Então, isso tudo é interessante, ó, advérbio de tempo e tem a oração temporal, que dá um sentido, que tem o mesmo sentido do advérbio, mas é uma oração porque tem verbo. Tenho aqui, ó, oração subordinada, substantiva, objetiva direta, que é como se fosse um objeto direto, mas não é um termo, não é um objeto direto. Ela tem um verbo ali no meio dela, a gente vai chamar de oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Olha o tamanho que é, né? Pois bem, pessoal, olha aqui, ó. Mesma coisa que a gente estava vendo lá antes. Paulo jogou a bola no vidro. Eu tenho aqui que tipo de oração? Uma oração absoluta, né? Eu vou colocar aqui, eu posso colocar aqui o ponto, né? Mas enfim, oração absoluta, tá? Até então, oração absoluta. Agora eu vou desenvolver o resto. Pois bem, tá aqui. Opa, agora eu tenho um mas. Um mas é uma conjunção. Conjunção, que tipo de conjunção? Tá dentro daquelas lá. Claro que eu já reconheço, alguns de vocês já reconhecem, quem não reconhece vai estudar, que vai aprender, né? Mas a ideia que eu estou passando aqui, como é que eu sei que tipo de conjunção que é? Tem que estudar as conjunções, obviamente, né? Por quê? Porque a conjunção é que vai introduzir o sentido dela. Essa conjunção é uma conjunção adversativa, a adversativa faz parte das coordenadas, então isso aqui é uma oração coordenada adversativa. Tá aqui, pessoal, eu coloco um mas aqui antes da adversativa, ó. Paulo jogou a bola no vidro, mas ele não quebrou, tá? Aí vamos seguir. Eu quero ir seguindo, dando as minhas relações lógicas de sentido. Aqui tem uma relação de adversidade. Quando eu jogo a bola no vidro, né, o que se espera é que ele quebre, mas ele não quebrou, né? Então, relação de adversidade. Começa aqui, oração coordenada, faz parte das coordenadas as adversativas, tá? Não quebrou, então, portanto, conclui-se que não tem por que incomodar esse menino. Tem que colocar, na verdade, a vírgula aqui, que é uma conclusiva, tá? Olha aqui, ó, portanto é uma conjunção conclusiva, coordenada conclusiva, tá? Também, né, eu sei que essa aqui é uma oração coordenada, uma oração
É a oração coordenada conclusiva. A conjunção, pessoal, a gente chama de conjunção coordenativa, tá? A oração a gente chama de oração coordenada, não esqueçam disso. Então eu tenho aqui uma oração coordenada adversativa, uma oração coordenada conclusiva, tá? Que dá uma ideia de conclusão mesmo. Conclui-se que não tem por que incomodar esse menino, né? Pois o garoto está nervoso. Opa, vírgula, e aí eu tenho uma outra conjunção. Que relação eu tenho aqui? Ah, parece que é de causa, né? Mas não é, uma explicação, né? Não incomoda. Por quê? Porque o garoto está nervoso. Eu estou explicando, né? Só dando uma explicação. Esse garoto está nervoso, tá? Como é que eu sei que são orações? Ó, um verbo aqui, outro verbo aqui, ó, outro verbo aqui, a gente já viu, né? Outro verbo aqui, todas as orações. Como é que eu sei que elas são aí coordenadas, orações coordenadas, subordinadas? Pelas conjunções. Ó, adversativa, conclusiva e explicativa. E a gente vai vendo as relações que tem. Pois bem, Paulo disse que pedirá desculpas à dona da casa. Olha que interessante, eu tenho Paulo disse. A gente já viu que isso aqui é um verbo. Aqui, pessoal, ó, termina a oração. Agora, olha que interessante, Paulo disse o quê? O que Paulo disse? Que pedirá desculpas à dona da casa, tá? Deixa eu apagar isso aqui, senão isso aqui vai atrapalhar minha vida depois. Não sei porque eu fiz essa chave desse tamanho, tá? Paulo disse o quê? Que pedirá desculpas, isso tudo aqui, ó, que pedirá desculpas à dona da casa. Observem que isso tudo aqui tá complementando o sentido desse verbo. Só que eu tenho, ó, um verbo aqui. Então isso aqui é uma oração, não é o objeto direto desse verbo aqui. Então eu vou dizer que isso aqui é uma oração subordinada, substantiva, porque tem o valor substantivo, objetiva, direta. Tá aí, olha o tamanho do nome, né? E isso tudo aqui, pessoal, ó, faz parte desse verbo aqui. Agora eu já tenho aqui uma oração principal e tenho aqui o quê? Uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, que está ligada à oração principal. Aqui, ó, né? Paulo disse. Observe que isso tudo aqui complementa o sentido disso aqui. Eu já tenho aqui as substantivas, não são mais coordenadas como lá em cima, tá? Então tem uma oração subordinada substantiva aqui, objetiva direta. Agora observe, né, que a oração na verdade é isso aqui, ó. Paulo disse que pedirá desculpas à dona da casa quando ela chegar. Eu tenho aqui, né, ó, outra oração. Observem, pessoal, que eu tenho o verbo aqui, chegar. E eu tenho aqui quando ela chegar, que constitui a oração. Isso aqui não tem aí, não passa um sentido aí de tempo. Quando? Quando ela chegar. Então isso aqui é uma oração subordinada, adverbial, temporal, pessoal. Isso tudo. Por que eu não posso dizer que é um advérbio de tempo? Porque não é hoje, não é agora, tá? Não é advérbio de tempo. É uma oração adverbial, oração subordinada adverbial. Porque é uma oração inteira com ideia de tempo aí. Quando? Quando ela chegar. Tá? Olha que interessante essa aqui. Aí, claro, tem que ir pontuando, né, pessoal? Aqui tem um ponto, né? Antes aqui tem um ponto, ó. Por isso que a gente tem que pegar a pontuação, aprender primeiro as orações para depois pontuar. Porque se eu não souber as orações, não tem como pontuar depois, tá? Ponto aqui, quando ela chegar, né? A bola que Paulo jogou estava vazia. Eu falei para vocês, ó, a bola que Paulo jogou. Observem, pessoal, que esse que Paulo jogou aqui, tá? Eu tenho duas orações aqui, uma dentro da outra. A bola está vazia. Olha o verbo aqui, ó. Jogou, né? E o verbo estar. Mas eu tenho a bola está vazia e aí eu tenho um termo aqui, que Paulo jogou. Esse termo que Paulo jogou, né? Ele se refere à bola. Era a bola que Paulo jogou. Tá? Então lembra que a gente viu esse pronome aqui ainda lá no estudo dos pronomes, pronome relativo, a bola a qual Paulo jogou. Mas enfim, isso aqui, ó, tá caracterizando a bola, era a bola que Paulo jogou. Então eu vou dizer que isso aqui é uma oração subordinada adjetiva, pessoal, oração subordinada adjetiva, porque ela está adjetivando, né, e adjetiva restritiva ainda, ela vai, né? Depois tem as reduzidas. Que Paulo jogou, ela está adjetivando o termo bola, tá? Então isso aqui é uma oração subordinada, adjetiva restritiva. Onde é que está a principal? Está aqui, ó, a bola está vazia, tá? Isso aqui vai acontecer muito na vida de vocês,
Então prestem muita atenção no estudo das orações, tá, pessoal? Porque agora a gente vai começar. Isso aqui dava para embananar tudo, eu poderia trocar vários termos aqui e ainda assim eu iria entender. A gente faz isso o tempo todo na língua portuguesa, falando, quando a gente vai escrever, a gente só vai dar nome aos bois. Prestem muita atenção, pessoal, porque é muito importante. Não tenham medo de estudar as orações. Agora, com certeza, uma coisa eu digo para vocês, tá? Digo, tá? E assino embaixo, como professor. Se vocês não estudaram, não viram todos os vídeos do site, tá? Vai ser bem difícil de seguir daqui pra frente. Tá? Tem que assistir desde fonética e fonologia, passando por morfologia, a classificação e emprego das palavras, a análise sintática interna, que é ali, né, que a gente estava vendo antes, estudando os termos, para chegar até aqui. Então vamos lá fazer uma revisão. Se você fez um bom ensino fundamental e um bom ensino médio, se larga, se joga daqui. Né? Mas se acha que não vai conseguir, volta lá e vê todas aquelas aulas pra partir daqui. Tá? Eu acho que é isso, pessoal. Tá? E a nossa próxima aula a gente já vai começar isso aqui, pessoal. Olha que interessante aqui, ó. Deixa eu arrumar aqui. Quer ver? Ó, tá aqui o quadro das orações. Obviamente a gente vai começar por onde o estudo das orações? A gente vai começar, a gente já definiu o que é oração, já vimos o que é oração absoluta, o que é oração principal, tá? Nós vamos começar por aqui, ó, pelas orações coordenadas, tá? E orações coordenadas, sindéticas, aditiva, e nós vamos aprender essas aqui. É o que a gente vai ver nos próximos vídeos aí, tá? Depois nós vamos lá para as subordinadas. Vamos ver as substantivas, depois as adverbiais, e lá depois as adjetivas, tá? Então, nos encontramos aí na nossa próxima aula sobre orações coordenadas, tá ok?